Esse trabalho foi feito para a disciplina Algoritmo e Estruturas de Dados 1, da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, ministrada pelo Ricardo Vence. E, bom, para desenvolver o algoritmo do jogo Resta 1 e do RNA, nós utilizamos a estrutura de dados pilha, porque ela tem como política a sigla LIFO, que é o primeiro elemento que foi colocado vai ser o último a sair, e o último elemento colocado na pilha vai ser o primeiro a sair. Como analogia, a gente pode pensar numa pilha de pratos mesmo. O último prato que você coloca na pilha vai ser o primeiro a ser retirado. E assim vai. E assim funciona também para estruturas de dados. E bom, nossos algoritmos foi construído em linguagem C. E para quem não conhece, o jogo Resta 1, ele é um jogo que começa com a posição do meio vazia, como indica aqui, e ele só pode se movimentar desde que tenha um espaço vazio a 2 casas depois dele e que uma casa depois dele tem uma peça. Ou seja, ele só consegue se movimentar se ele puder saltar por uma peça, como indica aqui. Essa peça pode vir para cá. Então, esse movimento é válido, porque ele vai saltar a peça que está aqui e vai vir para cá. E esse jogo tem uma certa dificuldade, porque você pode fazer mais de um movimento. Por exemplo, essa peça pode vir para cá, quanto essa peça pode vir para cá, ou essa pode vir para cá, ou essa pode vir para cá. Ou seja, você tem mais de uma possibilidade de movimentar uma peça. E isso torna difícil você conseguir fazer as movimentações corretas para que resta só um. Logo, para a gente conseguir fazer um algoritmo que conseguisse atender todas essas regras e que conseguisse ganhar o jogo, nós construímos um tabuleiro do tipo americano, que é do mesmo estilo desse, só que em forma de uma matriz, onde o 0 representa a ausência da peça, o 1 representa a presença da peça e o 0 representa só um espaço em branco que nós representamos pelo 8 para não deixar em branco mesmo. E bom, inicialmente o nosso programa ele recebe uma matriz assim como no arquivo TXT. E aí ele vai fazendo todas as movimentações possíveis, conforme eu indiquei no outro tabuleiro, até ele chegar num modo em que não tem mais nenhuma posição que ele consiga resolver e que o número de 1 é diferente de 0. Ou seja, se ele não tem mais nenhuma movimentação possível e o número de 1 é diferente de 0, então ele tem que começar a desfazer os movimentos. Por isso que nós utilizamos a pilha. Porque na pilha utilizada nesse algoritmo do Resta 1, ela vai guardar a posição de origem e a posição de destino. Ou seja, ele vai guardar a linha e a coluna de origem e a linha e a coluna de destino. Aí, o último movimento feito, ou seja, a última origem e o último destino que foram empilhados, eles vão ser o primeiro a serem desempilhados. Então, aqui no caso, como a gente pode ver, como ele desfez o movimento e ficou assim, significa que o último movimento que o programa fez foi esse 1 vir parar aqui. Por isso que ficou assim. Então, para desfazer a jogada, ele vai começar por aqui e depois ele vai desfazendo as outras jogadas que estavam depois disso. Mostrando agora o nosso algoritmo feito em linguagem C, aqui a gente mostra como que inicializa o nosso jogo. Ele começa inicialmente lendo a matriz no arquivo TXT, como eu havia dito e já mostrei para vocês, e ele começa inicializando essas variáveis em forma de matriz que guardam os movimentos da pilha. Da matriz, desculpa. Ele guarda os movimentos que a matriz fez, que é usada em outra função. Aqui ele só inicializa e daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre ela. Após ele inicializar essas matrizes, ele cria a nossa pilha. Após ele criar a nossa pilha, a gente sabe que ao criar não vai ter nada na pilha.
provavelmente a pilha vai estar vazia. Logo, se a pilha estiver vazia, significa que nenhum movimento foi feito. Então, ele começa a fazendo os movimentos feitos. Para economizar e não deixar tão poluído o nosso código, eu separei a função sobe, desce, direita e esquerda em outros lugares. E elas foram feitas assim. Todas elas começam com essas condições de verificação. A função sobe, ela verifica o que tem na frente, numa linha a mais. Ou seja, para você saber se você pode movimentar alguma peça naquela linha, na posição IJ, que é mandada para cá, ela verifica se lá tem o número 1, se o que tem numa linha a mais tem o número 1 e duas linhas a mais tem o número 0. Ou seja, ele verifica se, por exemplo, na posição 2, 3 tem o número 1, se na posição 3, 3 tem o número 1 e se na posição 4, 3 tem o número 0. Se isso for satisfeito e se o I for diferente de 6, então ele vai fazer o movimento que eu expliquei lá atrás, que é de comer uma peça. Eu coloquei esse I diferente de 6 e esse I diferente de 5, porque quando ele verificava esse I mais 2, dava um problema, porque a nossa matriz, ela vai de 0 até 6 linhas e de 0 até 6 colunas. Então, quando ele verificava esse 6 mais 2, ele verificava a posição 8, que não existe na nossa matriz. Então, eu tive que colocar esse I diferente de 6 e esse I diferente de 5. Após ele fazer a movimentação, ou seja, após ele saltar com uma peça, ele vai marcar aqui na variável auxiliar sobe número 1 na posição IJ, que foi a qual ela movimentou, e após ele guardar nessa matriz de movimento, ele vai guardar na pilha a posição de origem, que é o I e o J, e a posição de destino, que é o I mais 2, que foi para onde foi o número 1, e o J, que não muda porque ele só vai, como a função é de subir, ele só vai movimentar na linha. E após isso, ele imprime como que a matriz ficou após essas movimentações. A função desce é parecida, uma vez que ela só verifica o que tem na linha. A coluna sempre continua a mesma. E após ela verificar se o movimento é válido, então ela vai guardar na posição, numa matriz auxiliar, desce o número 2, na posição em que foi feito o movimento. E após ele guardar qual foi o tipo de movimento que teve naquela posição, ele vai guardar a origem e o destino, igual aconteceu na função sobe. A função direita e esquerda funciona da mesma maneira, só que ao invés de ele verificar a linha, ele vai verificar a coluna. Ou seja, ele vai ver o que tem na posição I e J, o que tem na posição J mais 1, só que permanecendo na mesma linha. Ele vai verificar só o que tem numa coluna a mais e também o que tem na coluna, 2 colunas a mais. Após isso, ele vai guardar na variável de movimentações o número 3, indicando que naquela posição aquela peça se moveu para a direita. E o mesmo acontece para a esquerda também, que só verifica as colunas, que guarda numa matriz auxiliar esquerda, que o número 4 indicando que ele foi para a esquerda. Aí, após ele fazer todos os movimentos possíveis, e desde que satisfaça todas essas condições, ele vai chegar uma hora que ele não vai ter mais nenhum movimento possível, e desde que o número de peças é diferente de 1. Se o número de peças for diferente de 1, então ele vai ter que começar a desempilhar. A função desempilha, ela verifica se a pilha está cheia. Ou seja, a pilha vai estar cheia se todas as peças conseguiram se movimentar. E
igual a 1. Então, portanto, por isso que eu uso pilha diferente de cheio. Enquanto a pilha for diferente de 1, ou seja, enquanto não tiver ressaldo só uma peça, ele vai começar a fazer um movimento inverso. Aqui nessa primeira, ele começa imprimindo como que está a matriz, e aqui ele imprime a posição que está sendo indicada na pilha. Aqui, primeiramente, ele verifica se o último movimento subiu, ou seja, se o que está na pilha, ele subiu. Então aqui é aquilo que eu falei, ele só verifica a linha. Se a origem da linha for igual ao destino da linha menos 2, então significa que ele subiu. Além disso, eu verifico se o que está no destino linha e destino coluna é igual ou igual a 1, para ele conseguir refazer um movimento, porque se não for, significa que tem algo errado. Então, essa linha verifica se realmente satisfaz isso que está aqui. E além disso, eu também, mais uma vez, para averiguar de que isso realmente está certo, desde que a origem da coluna seja igual ao destino da coluna. Porque, como eu havia dito, se ele subiu, então significa que ele só mexeu na linha, a coluna vai continuar a mesma. Após verificar essas condições, ele vai imprimir a nossa matriz novamente e vai fazer um movimento reverso do que indica, do que mostra na função subiu. Aqui, ao invés dele que estava 001, então ele vai ficar 011. Ele vai fazer um movimento inverso. Após ele fazer um movimento inverso, ele vai imprimir como ficou essa nova matriz e vai tirar da pilha esse movimento que ele desfez. Uma vez que já que ele desfez, então ele não vai ter que verificar de novo esse lugar. Após ele fazer isso, ele chama essa função jogo. Essa função jogo verifica se o movimento que foi desfeito, ele vai ser... se o movimento foi desfeito, ele não vai ser feito de novo. Porque se ele foi desfeito, significa que ele está errado e que dessa forma ele nunca vai conseguir fazer com que reste somente uma peça. Então aqui ele verifica se na posição IJ ele já foi para cima, porque se ele já foi para cima, então ele não vai poder subir de novo. E assim acontece com a função, com o 10, com a direita e com a esquerda. Então basicamente ele vai tentar jogar de novo de uma forma diferente que ele jogou da outra vez, para não cometer os mesmos erros. E bom, o mesmo ocorre com a DS, verificando somente com a DS, verificando somente as linhas, como eu havia dito, e funcionando do mesmo jeito, e a função direita e esquerda, que verifica as colunas, uma vez de que se ele for para a esquerda, significa que ele só se movimentou na coluna, a linha vai continuar a mesma. Por isso que aqui a origem linha está igual à origem linha destino. E bom, essa foi uma breve explicação do jogo Resta 1, e agora a Bianca vai explicar para vocês o RNA. Olá, meu nome é Bianca e eu vou introduzir o algoritmo de estrutura de predição da estrutura secundária do RNA. Antes de mais nada, vamos relembrar que a estrutura da molécula de RNA ele é um polímero linear que consiste das bases nitrogenadas, de 4 bases, conhecidas como adenina, guanina, uracila e citosina. E que devido a variações de parâmetros físicos, essa molécula se dobra, formando regiões de dupla hélice. E essas regiões são chamadas de estruturas secundárias. Por que elas se formam? Elas se formam através do emparelhamento dessas bases nitrogenadas, que são as complementares, a C liga com G e A liga com U, no caso do RNA. E esse dobramento, ele forma uma espécie de políndromo biológico,
Um polidromo é uma frase ou uma palavra que lê se o mesmo de trás para frente. Só que no caso da RNA, em vez de palavras idênticas, é através de emparelhamento dessas bases complementares. E esse emparelhamento dessas bases, quanto mais número delas, mais a molécula de RNA é estável. Então foi muito interessante assim, o desenvolvimento computacional de algoritmos e físicos para obter uma estrutura de RNA estável, ou seja, uma maximização do número de pares de bases. E uma estrutura simples de se explicar essa estrutura ótima é um sistema de pontuação baseado na soma de 1 para cada base pareada e 0 para qualquer outra coisa. E na formação dos emparelhamentos, a probabilidade de formar C com G, G com C, A com 1 e U com A é a mesma, e todas vão receber a pontuação de valor 1. E a soma desse total, dessas subsequências, vai ser o score ou peso dessa estrutura. Tem 4 maneiras possíveis de obter esse número máximo, que é através desses 4 casos. Se I, sendo I 0, o primeiro elemento da sequência de RNA, e J o último, ou seja, N-1, se começar com 0, se eles formarem um par de bases, vão ser adicionados a uma estrutura I mais 1 J-1. Se são par, eles vão ser confirmados e receber a pontuação 1. Se I não for pareado, ele só vai ser adicionado a uma estrutura I mais 1 e J. Se J não for pareado, o ao contrário, I e J menos 1. E tem a condição que se I e J são pareáveis, mas não com eles mesmos, mas com um ao outro, definido por K, que eu vou explicar nos próximos slides, a gente vai ter uma combinação de duas subsequências, que é a bifurcação. Mas o importante de entender, para entender esse sistema, é que através de subsequências, ou seja, de pequenas, a gente consegue obter a maximização em termos de pontuações ótimas. O algoritmo, para realizar e obter essa maximização, a gente faz uso de uma matriz N por N, e N é o tamanho da sequência dada. Então, nessa sequência, a gente tem 9 elementos, então a gente vai ter uma N por N. E essa matriz, ela se divide de forma triangular, sendo a parte inferior não usada. Então, nesse caso, nosso algoritmo a gente caracterizou por -1. Mas a parte superior, ela vai ser utilizada e cada elemento da matriz representa uma única subsequência. E essa subsequência vai armazenar o número máximo de pares de bases possíveis para essa subsequência. E ela vai começar por I e vai terminar com um nucleotídeo J. Então, ela vai preencher de forma diagonal. E o último elemento daquela matriz, ela vai fornecer o número máximo de pares de bases emparelhadas. Então, nesse caso, a gente tem que é 3. Para inicializar a matriz, então, a gente tem que uma base ela não pode formar par com ela mesma. Então, quando I for igual a J, a gente inicializa com 0. Da mesma forma, ela não pode parear com vizinhos subsequentes de tamanho 1. Então, inicializada com 0. E logo a gente vai obter duas diagonais zeradas e o restante a gente caracteriza por -1 para saber qual célula a gente ainda não visitou, que não foi calculada. E isso evita também que a gente calcule a mesma 2 vezes. Para a gente obter a estrutura ótima, a gente pode fazer uso de recursão e de pilha. Explicando primeiramente a pilha, a gente tem que nada mais é do que a recursão na chamada da própria função e fazendo simultaneamente a comparação para ver qual possui o maior score. Então, a gente supõe que o mass score é essa estrutura, I mais 1 e J,
que se eu não me engano é o segundo caso. E quando o max score for menor que max score do terceiro caso, ele vai ser o maior. E ao mesmo tempo que compara, a gente chama a função novamente. No caso, se i for pareável com j, a gente já calcula. Se sim, ele vai devolver 1, porque a base pareia a gente consegue a gente consegue obter se vai parear, se é A com G ou A com 1. Se sim, vai devolver 1. Então, soma 1 com a chamada da função novamente dessa posição da sequência. Se realmente esse score for maior, então o max score vai receber 1, se parear, mais a posição de i mais 1 e j menos 1. No caso 4, a gente tem que supor um k, sendo i mais 1, então se começou com 0, k vai ser 1, até k menor que j. Então, se j é 9, k vai até 8. E assim a gente consegue fazer para i e k mais 1 e j, a soma deles se for maior o score. Então, a função ela vai devolver, no final de tudo, verificando qual vai possuir o maior score, o max score. E assim preenchendo a matriz. No caso da pilha, a gente utiliza a pilha e preenche ela com todas as posições já preenchidas da matriz, n por n, e a gente utiliza a função enquanto a pilha não estiver vazia e enquanto i for menor que j. O elemento do topo é desempilhado, porque, como eu já disse antes, o último elemento ao entrar na pilha é o primeiro a sair. Então, ele vai ser desempilhado e vai ser avaliado nos 4 casos citados. Então, se o elemento i mais 1 e j for igual ao conteúdo de i e j para todos os casos, vai se empilhar i mais 1 e j. Note que a gente não vai empilhar o conteúdo, mas sim a posição i mais 1 e j. E assim progressivamente. E no caso de k, progressivamente também vai empilhar k mais 1 e j e k. E se i e j forem pares de bases e satisfazer essa equação, a gente vai empilhar i mais 1 e j menos 1 e vai colocar i e j numa pilha de pares de bases unicamente feitas para armazenar as bases pareáveis. Nessa imagem a gente tem a tela de aplicação para essa sequência. Aqui, para recursão, a gente possui que o número máximo é 3. Aqui o preenchimento da matriz de forma diagonal e o último elemento do canto direito, com o número 3, que é o máximo. E aqui utilizando a pilha. E através desse site de RNA Fold, a gente conseguiu obter a estrutura de RNA com três bases sendo pareáveis, A com G com C e G com C, como começou com 1, terminou com 9. Muito obrigada!